Estou muito feliz de ter o meu amigo Bolsonaro aqui, meu ex-colega de Câmara, deputado Bolsonaro, meu ex-colega de lutas, de embates. O que nós falamos hoje, nós já falávamos. Cachoeiro da Itapemirim está aqui. Quem antes de Cachoeiro da Itapemirim, quem me escuta hoje, escuta tudo que eu falava antes. As pautas são as mesmas, as bandeiras são as mesmas, nos conhecemos lá. Não deu tempo de fazer uma grande amizade, porque era a CPI da pedofilia, depois eu fui para o Senado, e aí a gente caminha junto às pautas de vida do Brasil. Vivendo dias difíceis, a gente agradece a Deus, porque ele chegou à presidência da República, né? E chegou com a participação de todos nós, e foram momentos de maná. O povo saiu de maná e entrou na terra. O maná caía aos poucos, mas entrou na terra. E quando entrou na terra, a despeito de todo o sofrimento que o Brasil vive, que o mundo estava vivendo com a Covid, a despeito de um Brasil quebrado, Jair Bolsonaro foi como um José em dias difíceis no Egito. Foram dias de prosperidade. 4 anos de prosperidade, onde os municípios tinham dinheiro, os estados tinham dinheiro, né? Não faltava nada, nenhum estado fechou no vermelho, nenhum município fechou no vermelho. E no último ano do governo dele, ele saiu e deixou um superávit de 50 bilhões. 50 bilhões. Esse governo atual, hoje, que é um dia de luto para o Brasil, que aprove Deus que nós estivéssemos juntos aqui, a bancada conservadora do Espírito Santo, aqui o Evaí, Giovana Federal, eu como senador da República, o Messias Donato, que estávamos lá, né, sem contar os estaduais que estão aqui, o Juninho Calegari, o Léo, o Lucas Polese, o Capitão Assunção e o Danilo. Ficou um superávit de 50 bilhões. Esse governo já estourou e já tem uma dívida, um buraco de 154 bilhões. E ontem ele recebeu uma carta com um envelope lacrado dizendo: faça o que você quiser, porque essa folha de cheque que está aí dentro, ela não tem. E ontem, para nossa vergonha, para a vergonha do Brasil com esse parlamento que tem, até a própria chamada oposição, que me dá vergonha em certas atitudes, porque eles venceram, aprovaram uma reforma ideológica, puramente ideológica, com todas as ligações com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Saúde, todo esse comportamento danoso de que o Brasil está vendo e vivendo no parlamento, destrói a economia e ataca-se as pautas de família. São esses 2 pilares só. E ataca a luz do dia e destrói a luz do dia. E nós tivemos lá gente que ganhou a eleição com o voto do nosso povo que tem bandeiras firmes de vida, de valores, mas que foram lá e votaram a favor. E alguns até com confissão de fé evangélica, para nós que somos evangélicos aqui, para nossa vergonha. Para nossa vergonha. Para nossa vergonha. Mas tivemos 4 anos de bonança, de bondade de Deus, com um povo que não passou fome. O pequeno empresário que não quebrou, porque Deus foi lá e escolheu Jair Bolsonaro. E, até que se registre uma outra coisa, o que se tem de registro é que Jair Bolsonaro foi o melhor presidente que esse país teve. Respeitado no mundo inteiro, no meio de uma pandemia, onde o mundo nenhum, em nenhuma cidade, nenhum país do mundo teve nenhum genocida. Só tinha no Brasil. O cara que comprou todas as vacinas, um país, um dos primeiros a vacinar, e no meio disso esse cara é colocado por uma revista de esquerda dos Estados Unidos na relação de personalidades do ano, do mundo, exatamente para tentar desmoralizá-lo. A esquerda do mundo, o comunismo se arrumando, porque essa pandemia é uma arrumação do comunismo. Derruba Netanyahu, derruba Trump, derruba Bolsonaro. E no meio de tudo isso,
O mundo vota pela internet, o mundo hoje é cibernético. E Jair Bolsonaro vira a personalidade do ano com o voto do mundo. Significa duas coisas interessantes. Eu quero que vocês guardem e vai levar com vocês. Duas coisas ficou gravado nisso. Primeiro é que o mundo é conservador e cristão. Mostrou. E segundo é que todo mundo queria ter um Bolsonaro no seu país. Verdade. Então ele ficou provado isso. Valente, sem medo do sistema. Tem gente que fala, não, se ele não tivesse... Não, não é nada disso. Eu vi, assim, por quase 1h30, esse homem recebendo uma profecia de uma profeta de Deus, que dizia a ele, não recue 1 milímetro, não dê um passo para trás. Eles têm inveja do que você fala, eles têm inveja do que você usa, eles têm inveja da sua roupa, eles têm inveja do seu sapato, eles têm inveja da sua valentia, porque eu te levantei. Estou certo? Eu estava lá, presidente? Eu estava junto contigo? Eu estava lá. Então, assim, eu nem ia falar disso, vai, amigo querido. Mas, pastor Romerito, fui movido, né, pelo Espírito, só ia orar para o pessoal começar a comer, né? Porque minha avó dizia o seguinte, viu, que quando você perceber, meu filho, que todo mundo está com o rosto caído, você para de falar, porque a alegria vem das tripas, entendeu? Então é o seguinte, quando eu percebi, ele falou, ora aí para o pessoal começar a comer e tal, porque oferecemos picanha, mas até agora só saiu abacaxi. E de maré tá isso. É o melhor que tem. E aliás, assim, quem um dia assumir de volta esse país, queira Deus que a gente não morra nessa vala comum, vai realmente receber um abacaxi para poder descascar. Quem sabe Deus, não é? Tem dá toda uma analogia, né, dele ter comido o abacaxi aqui, né? Porque quem sabe é um abacaxi que o espera, né? Um abacaxi que o espera e nós todos é que vamos ajudar a descascar, viu? Então que assim seja, né? Então é o seguinte, olha, o Brasil realmente precisa de homens e mulheres sérios de vida pública, na vida pública, sabe? Assim, a gente não tem que olhar para fora, como a gente fala na igreja, olha para Jesus e segue tua vida. Porque se tu for olhar para a vida do outro ali, a vida do outro, tu não vai em frente. A tua vontade é de sair mesmo, né? Parar com tudo. Eu sinto essa vontade. Ontem eu senti, quando eu via aqueles votos lá, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu tenho que olhar para Jesus. Então nós temos que olhar para nossas bandeiras, Deus, pátria, família, liberdade, sabe? Os homens e mulheres têm que ir para a vida pública mesmo. Ninguém é tão bom que é mais do que Deus. Ah, porque fulano não tem condição. Tem sim. Se você tiver convicções, tem. Tem. E nós temos hoje no Brasil, sabe, a figura que representa isso, valores, princípios, que é a figura do presidente Jair Bolsonaro. Que tem um partido, que tem um número, né? E aqueles que realmente estão dispostos, não por vaidade, mas por sentir vocação, o Brasil hoje dispõe do maior e mais forte cabo eleitoral desse país, que chama-se Jair Bolsonaro. Então nós aqui, nós não serviremos de escada para que alguém se perpetue no poder, de maneira a fazer seus projetos de poder, não sair deles, se eternizar neles, depauperando, dilapidando o patrimônio público. Se depender de mim e do que eu penso, do que eu vejo hoje, não tem ninguém. Forte é caranguejo que entra na cidade amarrado. Fora disso é Deus. Fora disso é Deus. Então nós temos aqui a prova mais contundente de que Deus tirou o último da fila e fala é tu. Então Deus nos deixou ver Canaã. A gente viu Canaã. A terra que manda leite e mel por 4 anos. E ele tem o comando da vida. Toda essa revelação que nós estamos vendo aí, de tudo que está sendo revelado, de uma ditadura assim, sem qualquer tipo de sentimento. Os ataques do Hamas a Israel são brutais. As cenas são horrorosas. Deus quer nos ensinar alguma coisa com isso tudo. E quer ensinar Israel principalmente. Porque Israel tem a lei do aborto autorizado. É um país abortista, quer dizer, eles matam soldados que poderiam vir, que poderiam ter sido. Eles matam generais, eles matam rabinos. E estão procurando no Museu da Diáspora judeus pelo mundo inteiro, para juntar, para ser um povo maior. Como que vai ser um povo maior se eles matam antes de nascer?
Então, há uma lição a ser aprendida. Israel tem que se lembrar que Sodoma e Gomorra era de lá. É a segunda marcha gay do mundo, é lá. Como? Se Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa disso? Então Deus quer ensinar, e se nós somos o novo Israel enxertado em Cristo, a videira, a oliveira verdadeira, então nós temos que entender isso, essa lição que a vida está nos dando. Eu sou muito solidário, sou solidário o tempo inteiro, o meu sofrimento é Israel, mas eu pude dizer isso ao embaixador, olhando para ele: vocês matam os soldados, futuros soldados e generais, vocês matam no útero. E que vocês aprendam a lição. Vocês hoje estão precisando de soldados, mas quantos já morreram? Essas 40 crianças foram degoladas, quem sabe? 40 que foram abortados poderiam estar vivos há 20, 30 anos atrás para defender esses 40 que morreram agora. Então, sim, eu só ia fazer oração, pai. A gente já está. Vou orar. Encerrei. Estou me lembrando aqui do São Francisco, que hoje está todo aterrado, né? A transposição do São Francisco, quando a gente estava lá na etapa, lá em Caicó, assim, uma térmica de 50 graus, assim, e tinha umas 10 mil pessoas lá. Quando a água veio, a água parecia que estava fervendo de tão quente que estava o local, né? E o povo realizando um sonho que D. Pedro sonhou há 200 anos atrás. E Deus depois levanta um que realiza um sonho louco 200 anos depois. Deus tira o último da fila, conhecido como louco, para poder fazer o improvável. Aí me lembro que quando nós estávamos lá, ele falou assim: bora, você vai falar 3 minutos, me empurrou assim e tal, 3 minutos. Mas aí, coincidentemente, eu falei 13, eu acho. 13, coincidentemente. Esse não pode não, Mas vamos agradecer a Deus por esse momento aqui, vamos dar a mão, vamos orar o Pai Nosso e vamos orar pela vida do... Estou muito feliz, Rodrigo Bolsonaro, você está na minha casa. Nós somos amigos antigos, eu lhe conheci numa hora, no dia que eu lhe vi a primeira vez, foi chutando balde, foi a primeira vez que eu vi. A CPI do narcotráfico lotada, cheia de imprensa, entra o cara com o cabelo voando, assim, a gravata voando assim, e foi lá em cima de um deputado federal, que eu não vou dar nome, não vou dar nada, botou o dedo no nariz, é de São Paulo, né? Botou o dedo no nariz e falou: você não resiste 5 minutos de quebra de sigilo. Então, ele tinha feito um discurso contra as Forças Armadas, né? Contra acho que um almirante da Marinha, um negócio assim.